No texto que está, são dois textos que nós queremos ler hoje, porque tais textos vão nos ajudar a responder duas perguntas. Primeira delas: por que Deus demora tanto para responder às nossas orações? E a segunda delas: que comportamento eu devo ter antes que a minha oração seja respondida? Bem, primeiro vamos a Romanos capítulo 8, no verso de número 28. Este texto foi alvo da mensagem alguns dias atrás e será citado nesta noite também, que diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os irmãos podem repetir esse texto em uníssono? Vamos ler? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muito bem. Agora é um exercício para os irmãos encontrarem até o meio do culto o endereço do texto que diz: em tudo dai graças. Se os irmãos não souberem, depois eu digo, mas vão encontrar onde está em tudo dai graças. Mas agora vamos para João, o Evangelho de João, no capítulo de número 13, ou melhor, de número 11, que será o nosso segundo texto. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E agora vamos para um texto mais para frente, no mesmo capítulo, que é o momento em que Jesus ora e ressuscita. Verso 41. Tiraram então a pedra onde Lázaro estava sepultado. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Só até. Primeiro, um fato histórico. Estamos no fim do ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já ensinou durante 3 anos aos seus apóstolos, aos seus escolhidos. Ele já lhes comissionou a tarefa de levar o Evangelho. E ele já está prestes a ser entregue às autoridades, ser humilhado, sofrer, padecer e ir até a cruz do Calvário em nosso lugar. Estamos no finzinho do seu ministério. No entanto, Jesus tinha uma família a quem ele muito amava,
que ficava na aldeia de Betânia. Eu nunca estive em Israel, mas dizem que é próximo de Jerusalém. No entanto, quando Jesus estava naquela região, o lugar onde ele gostava de se hospedar era na casa deste Lázaro, desta Marta e desta Maria. Ele sentia prazer de estar naquela casa. A grande pergunta nossa é a seguinte: ele tem prazer de estar conosco em nossa casa, em nosso coração? Há casas que a gente gosta de ir, não é verdade? A gente tem prazer de ir naquela casa. Eu, no meu ministério pastoral, já visitei casas que me deu vontade de ficar muito mais tempo, de tão gostoso que foi. Mas também já visitei casas que não vi a hora de ir embora. E acho que todos aqui já tiveram essa experiência, de irem num lugar se sentirem agradáveis, e irem num lugar e não se sentirem agradáveis. Jesus sentia naquela família muita alegria, muito agrado de estar lá. Então ele os amava muito. E Lázaro ficou doente. E era uma doença terrível, porque, segundo nós lemos no texto, dias depois ele vem a falecer. Mas antes de falecer, as irmãs de Lázaro mandam avisá-lo: Jesus, o teu amigo está enfermo, venha logo. Não é isso que nós costumamos fazer quando oramos a Deus a respeito de alguma coisa? Não é o próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que diz assim: lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não é isso que diz a Bíblia? Nós lançamos sobre Deus a nossa ansiedade. E quantas não são as nossas ansiedades? Problemas de doença, problemas de escola, problemas de trabalho, problemas de relacionamento. Quantos problemas nós não temos? O melhor lugar para lançarmos esses problemas é aos pés do Senhor e dizer: Senhor, a Ti eu contarei tudo. E contar para o Senhor. Foi o que Marta e Maria fizeram. Mandaram chamar Jesus: Jesus, o teu amigo está enfermo, venha logo. Ora, se era amigo de Jesus, e se Jesus foi chamado, a urgência no pedido, logo a necessidade de uma resposta urgente. Quanto tempo Jesus demorou para atender esse chamado? Ele foi na hora. 2 dias. Lázaro está morrendo, e Jesus espera 2 dias. E diz o texto que ele amava Marta e Maria. Alguém pode dizer assim: imagine se não amasse. Não é assim que muitas vezes nós reagimos quando parece que Deus está a demorar para responder alguma coisa para nós? Está demorando. Lembro daquela irmã que tem solicitado orações para que se case, etc e tal. Onde está o Senhor? O Senhor me dá um esposo, etc. E ela clama, e ela ora, e ela suplica, e ela implora, e parece que Jesus ainda está nos 2 dias, não responde para ela. Lembro-me alguns irmãos que precisavam comprar a casa própria, ou que precisavam da aposentadoria, e vinham à igreja: orem por nós, peçam por nós, supliquem por nós, e parece que a coisa não andava. Mas o texto diz que Jesus amava Lázaro, a Marta e a Maria. 2 dias depois ele foi para lá. E quando chegou lá, encontrou Lázaro ainda na cama, esperando Jesus para orar por ele. É isso? Quando Jesus chegou na aldeia, ele encontrou Lázaro ainda esperando por Jesus. Onde estava Lázaro? Já estava enterrado. Nem no velório dele não deu para vir. Claro que os costumes eram outros, mas o Lázaro já estava enterrado. Lázaro já estava sepultado. Lázaro já cheirava mal. E quando Jesus chegou, as irmãs cobraram do Senhor uma posição: ah, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido.
é como se elas dissessem assim: se tu nos atendesses na hora em que nós te pedimos, isso aqui não teria acontecido. Mas o texto diz que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. E quando essas irmãs disseram para Jesus isto não teria acontecido, Jesus foi peremptório, claríssimo com elas: eu não disse que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus? Não terminou ainda. Ora, mas o Lázaro está enterrado, já está fedendo, mas não terminou ainda. Meus irmãos, não foi só com Lázaro este aparente atraso das respostas de Deus nas orações humanas. Cada um de nós tem uma história de clamar por alguma coisa e parece que aquela coisa não anda, não sai do lugar, ou pelo contrário, parece que as coisas se deterioram mais e mais. É como um Jó que, quando busca a presença de Deus para que os seus filhos não estejam carregados de nenhum pecado, chegam os servos dos filhos e dizem assim: olha, o teu gado estava pastando, veio uma tempestade e matou todos. Chega outro e diz assim: olha, caiu a casa sobre os teus filhos, só eu sobrei para te dar a notícia. E é notícia ruim em cima de notícia ruim. Quantos de nós já não passamos por isso? No entanto, assim como o texto dizia que Jesus amava a Marta, a Lázaro e a Maria, nós também sabemos pela palavra de Deus que Ele também nos ama. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Ele continua amando. E por que demora? Bem, sigamos um pouco a história. Jesus então pergunta para as irmãs onde o sepultaram. E elas então mostram e dizem: Senhor, vem e vê. E Jesus viu o lugar onde estava Lázaro sepultado. Será que Jesus então olhou a sepultura, fez algumas declamações de algum salmo e disse assim: olha, meus sentimentos, Deus abençoe, até logo, passar bem? Foi isso que Jesus fez? Não! Ele agiu. O Senhor não foi apenas ver uma sepultura, não foi apenas ver uma família enlutada, Ele foi agir. Mas Jesus, não é tarde? Não, nunca é tarde para Deus. Aliás, Ele não chegou tarde, Ele foi 2 dias depois de propósito. Porque quando Ele chegou diante da sepultura, Ele orientou dizendo assim: tirem a pedra da sepultura. E alguém ainda lhe disse: mas mestre, está cheirando mal, já faz tempo que está sepultado. Jesus diz: tirai a pedra. E então o Senhor faz uma oração no pé daquela pedra, no pé daquela sepultura, e Ele diz categoricamente para Deus uma coisa que está no verso 41. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: o que Ele disse? Leiam comigo: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Ele já tinha ressuscitado a Lázaro? Lázaro já tinha saído da sepultura? No entanto, Ele deu graças antes da ressurreição. Pai, eu te dou graças porque me ouviste. E logo em seguida é quando Ele determina para Lázaro, que está na sepultura, dizendo: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai, provando que Jesus é o Senhor da vida e da morte, é o Pai da eternidade e é o príncipe da paz. Amém. Aleluia. Jesus deixou de vir na hora em que as pessoas queriam, porque
Se ele tivesse apenas curado uma enfermidade de Lázaro, nós não teríamos a oportunidade de ver todo o seu poder. Jesus esperou que Lázaro morresse, para que então ele mostrasse para todas as pessoas que o poder do Senhor não está restrito apenas enquanto nós estamos vivos, mas o Senhor tem poder e autoridade, inclusive, sobre os mortos. E ali ele demonstrou o seu poder de ressuscitar até os mortos, provando o seguinte: Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro, e ele, justamente por amá-los, é que atrasou a resposta no tempo em que eles queriam que respondesse, porque o nosso plano pode ser bom, pode ser bem armado na nossa cabeça, mas o plano de Deus é melhor. O plano deles era que Jesus orasse por um enfermo, mas o plano de Jesus era ressuscitar um defunto, e ele o ressuscitou para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, Deus nunca atrasa. Deus tem um tempo certo na nossa vida para atender a nossa oração. Talvez nós não entendamos o porquê Deus demora a luz da nossa vista. Parece que está a demorar tanto, Senhor. Parece que já faz tanto tempo que eu pedi, que eu clamei, que eu implorei, que eu supliquei. Meu irmão, Deus tem um propósito. E agora vem a segunda lição. Antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ele faz uma oração no pé da sepultura. O que é que Jesus diz no pé da sepultura? Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Mas o Pai ainda não tinha ressuscitado a Lázaro, mas Jesus já tinha dado graças. Graças antecipadas. E foi o que Jesus ensinou em Marcos capítulo 11, quando ele diz o seguinte: se orardes, crendo que já recebestes, então recebereis. Meus irmãos, o segredo para a nossa vitória diante de Deus é darmos graças, mesmo que não tenhamos recebido ainda, mas dar graças ao Senhor. Em tudo dai graças. Alguém achou a referência desse versículo? 1 Tessalonicenses 5,18. Ainda bem que alguém salvou a pátria. Repete a referência. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. E muitas vezes, meus irmãos, as graças antecipadas nos preparam para receber as mais gloriosas bênçãos e vitórias do Senhor. Agora, quantos defuntos Jesus ressuscitou naqueles dias? Todos que morriam? Não. Ele ressuscitou alguns. Ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, ressuscitou mais um ou dois, mas nem todos os defuntos ressuscitaram. Aí nós perguntamos: se eu orar pela cura de uma enfermidade, Jesus vai me curar? Se eu orar para que eu consiga passar num concurso, eu vou passar? Se eu orar para comprar uma casa, eu vou comprá-la? Se eu orar para que Deus me dê os recursos, Deus vai me dar os recursos? Meus irmãos, as graças que nós devemos dar não é apenas por uma bênção recebida, mas são graças ao Senhor, porque Ele nos ouviu e Ele há de colocar em prática em nossa vida um plano que muitas vezes pode não ser de acordo com o que nós pedíamos, mas vai ser o melhor para nós. Graças te dou, ó Pai, porque Tu tens um plano para a minha vida. Orei para que a minha mãe fosse curada. Daniel e eu clamamos a Deus para que a nossa mãe fosse curada. Mas depois nós oramos para que Deus glorificasse o seu nome,
não fazendo a nossa vontade, mas fazendo a dele, que era muito melhor do que a nossa. E quando Jesus levou a nossa mãe, tivemos a plena consciência de que Deus atendeu a nossa oração, não do jeito que pedíamos, mas de uma maneira tão gloriosa, que transformou a nossa mãe numa heroína da fé, porque ela fechou a sua biografia na hora que devia. O crente deve ter confiança de que quando entrega algo nas mãos de Deus, Senhor, estou a te entregar, está entregue. Não é você que vai resolver, não é você que vai ensinar Deus a ser Deus, não é você que vai mostrar para Deus que caminhos entrar. Creia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém. Dar graças antes da vitória, dar graças antes da solução. Faça tudo que estiver ao seu dispor, tudo que estiver ao seu alcance, entregue tudo nas mãos de Deus e glorifique ao Senhor antecipadamente pelo resultado, seja ele qual for, porque nós que somos do Senhor acreditamos que Ele dirige os nossos passos, que Ele dirige a história da nossa vida, que nem um fio de cabelo cai de nossa cabeça sem que Deus tenha um propósito, sem que Deus tenha um plano. E se nós temos tamanha confiança no Deus Todo-Poderoso, nós podemos enfrentar todas as lutas com um coração agradecido e dizer a Deus: graças te dou, ó Pai, porque tu me ouviste. Um certo cristão disse: Senhor, me dê graça suficiente para enfrentar as lutas. E então, orando, ele leu na Bíblia: a minha graça te basta. E ele traduziu para si aquele texto dizendo assim: a minha graça já é suficiente. Como você está pedindo graça? Graça para quê? Eu já te dei da minha graça. A minha graça já te alcançou. Eu já te salvei. Já lavei o seu coração dos seus pecados. Já te escolhi desde a fundação do mundo. Já te preparei um lugar na glória. Estou a guiar os seus passos. Que graça maior você quer? Você já tem a graça. A graça de Deus já está ao nosso dispor. Agora cabe a cada um de nós tomar posse desta realidade e dizer: Senhor, te dou graças pela graça. Te dou graças porque sou capaz de ser tentado, sou capaz de ser provado, sou capaz de aguardar quanto tempo o Senhor quiser, desde que o teu nome seja exaltado na minha vida. E aí então, não há Lázaro que fique na sepultura. Há um crente que sabe dar graças, não há demônio que fique no seu caminho. Porque o que o diabo quer na vida de um é que ele murmure contra Deus, é que ele siga por outro caminho. Mas ao crente que chega a dizer, como o próprio Jó: ainda que Deus me mate, nele eu esperarei, a este crente nada pode vencê-lo, porque ele já é mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Ele já tem a vitória antecipada na sua mão. Ele já anda de glória em glória. A glória de Deus já está na sua vida. E quando ele está em apuros ou provações, ele já está experimentando a vitória. O médico contava, o irmão Sebastião Emerick, e o Daniel deve lembrar-se disso. Aquele pai dizia para o médico: doutor, nós os crentes em tudo damos graças. E então o seu filho estava com muita tosse, e o pai levou-o até o médico, e o médico fez os exames, chamou o pai e disse assim: meu senhor, o senhor disse que o crente dá graças por tudo? Sim.
Então eu quero ver se isso é verdade. O seu filho está com tuberculose aguda em estado terminal. O que o Senhor vai fazer agora? Ele dobrou os joelhos na frente daquele médico e disse assim: graças te dou, ó Pai, por teres colocado um médico capaz no caminho do meu filho. Graças te dou, ó Pai, porque todos os recursos possíveis estavam sendo tentados. E graças te dou, ó Pai, pela salvação que o meu filho já tem em Jesus Cristo. A um crente assim, não há derrota nunca. Ele nunca é derrotado. Mesmo que nós sejamos humilhados, pisados, maltratados, em que as pessoas nos ignorem, em que tirem as nossas coisas, como diz o apóstolo Paulo, aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Aprendi a ter fartura e aprendi também a não ter. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Será que nós não temos mais murmurado, reclamado, do que seguir o exemplo do Senhor, de dobrar os joelhos e dizer: graças te dou, ó Pai, porque já ouvistes a minha oração. Graças te dou, ó Pai, porque estás a trabalhar na minha vida. Graças te dou, meu Pai, porque a resposta que eu queria na semana passada ainda não chegou. Mas o Senhor tem um tempo melhor. E eu me alegro, porque o Senhor, Ele é um Salvador. Ou como diria a oração de Abacuque: ainda que a figueira não floresça. Mas se a figueira não florescer, as figueiras de Deus têm todo o alimento para a minha vida. Ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que eu não coma da uva, não beba do seu vinho, eu tenho da graça do Senhor todo o alimento para minha alma, pois Ele disse: eu sou a água da vida. Ainda que no curral não haja gado, mas se não tiver comida, o Senhor é meu pão, Ele alimenta a minha alma. Ainda que os montes se lancem no mar, ainda que eu não tenha chão para pisar, o Senhor é a rocha, é a minha cidadela, é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Como diria então Abacuque: eu todavia me alegro no Senhor, me regozijo no Deus da minha salvação. Irmãos, para as aparentes demoras nas respostas de Deus, a solução é dar graças com antecipação. Não espere receber para dizer: Deus, eu te agradeço. Comece a agradecer agora, hoje, já, nesse instante. Louve a Deus, porque Ele tem para nós planos de bem e não de mal, graça e não condenação, perdão e não julgamento, vida eterna e não castigo eterno. O nosso Deus está de braços abertos a dizer na pessoa do seu Filho: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração, nem afasta de nós a sua bendita graça. Então, meus irmãos, para a demora no recebimento das nossas preces e pedidos diante de Deus, a solução é dar graças por antecipação. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.